Carneiro é o ovino macho, adulto, não castrado, ou seja, inteiro, que tem por finalidade ou utilidade a reprodução. A necessidade de se ter carneiros, portanto, é óbvia, afinal precisamos produzir e uma das etapas mais importantes é a reprodução. E o exame andrológico é a avaliação clínica e médica desses animais, os carneiros, para identificar se estão em plenas condições, ou seja, aptos para executarem a tarefa de reproduzir. Esse é o tema do nosso 12º episódio. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Neil Rich, hoje estarei aqui sozinho nesse episódio, mas junto comigo nesse projeto está a Vanessa, onde nós tentamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência para promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. Esse projeto se chama Mais Ovinos e tem sido esse o nosso objetivo, queremos mais. E além do podcast, temos os perfis nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, todos @maisovinos. Carneiros e andrológicos têm uma relação direta, mas vamos falar um pouquinho sobre carneiros. A responsabilidade ou a importância de um carneiro em um rebanho é muito grande. Afinal, sobre todas as suas crias, ele será responsável por 50% da carga genética dos nossos futuros animais. Mas então, como escolher um carneiro? A resposta vai ser muito parecida com outras tantas que a gente já conversou aqui no podcast. Os critérios de escolha devem ser baseados nos objetivos da propriedade. E aí volta toda aquela grande dificuldade de a propriedade ter clareza nos seus objetivos, onde está, onde quer chegar, onde está bem e quer manter e onde precisa melhorar. Um carneiro teria plenas condições, e dá para se dizer até a obrigação, de contribuir na melhoria de um rebanho, introduzindo características desejáveis e que estamos buscando. Infelizmente, na prática, não observamos isso acontecer com a intensidade e o volume que gostaríamos. E por isso eu disse que teria. Ainda há um predomínio de compra e venda desses animais por aspectos unicamente de padrões raciais, e sem a devida atenção para os aspectos produtivos. Mas é verdade também que alguns produtores e criadores já estão atentos a isso e alguns projetos começam a ganhar corpo e força. Um exemplo bem simples de como um carneiro pode ser escolhido com base nas características que queremos para o nosso rebanho e que por muitos anos foi utilizado é sobre a lã. Como a micronagem, ou seja, a finura da lã, é algo relativamente simples de ser medido, é uma medida objetiva e tem uma herdabilidade, além de ter uma importância econômica, é muito comum que propriedades que têm foco na lã definam seus reprodutores com base nessa característica. Mas hoje, em 2022, embora para as raças de lã essa característica ainda seja importante, é preciso atrelar, ou seja, somar outras tantas características nessa seleção. Lembra que falamos, mesmo um animal com a melhor lã ainda precisa produzir um bom cordeiro. Quais outros critérios poderiam ser adotados? Dá para elencar alguns bem simples, como peso ao nascer, peso ao desmame, facilidade de parto, partos múltiplos, até alguns que são mais complexos de serem avaliados, mas com muita importância, como por exemplo a resistência à verminose. Esses critérios sempre estão dentro de uma mesma população de animais, comparando com seus contemporâneos sobre os mesmos desafios e oportunidades. Aqui normalmente tem uma confusão. Não é pegar um índice, como o peso ao desmame, que aquele animal da cabanha teve, e comparar com outros animais em outros locais, com outros regimes de alimentação, com outras condições. É dentro do mesmo cenário, e isso se chama intensidade de seleção. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Outro fator tão importante quanto os critérios que eu quero para o meu reprodutor tenha é o ambiente, o meio no qual esse animal está e que vamos proporcionar para ele. É compreensível que animais de cabanha recebam algumas atenções extras para desenvolverem e expressarem seus potenciais. Mas também é fundamental que eles sejam desafiados pelo ambiente. E o comprador, ao adquirir esse animal, precisa estar atento a isso. Se ele não conseguir oferecer um ambiente similar ao que esse carneiro está sendo criado, é possível que esse animal tenha queda de desempenho. Nós já temos muitas cabanhas atentas a isso, nós já temos alguns produtores atentos a isso, e é preciso desafiar nossos animais. Queremos produzir carneiros que realmente tenham condições de procurar as fêmeas em cio, se adaptarem, continuarem produzindo, mesmo sobre os desafios e, além de tudo, adicione características desejáveis na sua prole. Nossa dica: visite o local onde irá comprar seu reprodutor. Veja a forma como criam esses animais. Veja se é similar ou se você conseguirá reproduzir dentro do teu sistema esse mesmo ambiente. Questione o proprietário sobre seus índices, sobre os critérios de escolha, sobre seus resultados. Pergunte do total de animais aptos quantos a cabanha selecionou para a venda. Há pressão de seleção ou sequer a seleção e qualquer animal se torna um carneiro? Questione, converse com os colaboradores do local
E principalmente, conheça outros proprietários que tenham comprado, ou seja, adquirido animais desse mesmo local. No episódio sobre calendário anual, nós comentamos que a gente precisa adquirir os nossos reprodutores pelo menos 90 dias antes de iniciarmos a estação de monta. Primeiro porque é preciso pesquisar, visitar os locais, fazer toda essa conversa que a gente comentou. A gente precisa ver esses animais, fazer a negociação e depois, após a compra concluída, esses animais precisam chegar na propriedade e passar por um processo de quarentena. Se os ambientes forem semelhantes, essa quarentena será mais fácil, mas de qualquer forma ela precisa ser feita. Nós vamos ter um episódio para falar só sobre quarentena. E depois, esse animal ainda precisa se adaptar a esse novo local onde ele vai viver, né? Quantos carneiros é outra dúvida recorrente e infelizmente não há uma resposta definitiva. A verdade é que usamos no Rio Grande do Sul um número muito alto de machos para cada fêmea. Grande maioria das propriedades trabalha com uma relação de um carneiro para cada 30 matrizes. Nós pensamos que um carneiro para 50 matrizes já seria um número alto de carneiros. Mas esse tema tem uma relação direta com o tipo de seleção feita por esses carneiros. Lembra que falamos de rusticidade, capacidade desse animal procurar a fêmea, pressão de seleção, aspectos produtivos e uma infinidade de questões que vão impactar diretamente. Depende ainda do tamanho dos campos, ou seja, campos muito grandes, talvez a gente precise ter um pouquinho mais de animais. E depende principalmente de como esses reprodutores vão estar. E aí entra o segundo tema de hoje, que é o exame andrológico. Mas só para vocês terem uma noção, segundo um estudo da Embrapa, um carneiro tem capacidade de cobrir 8 fêmeas por dia. Nesse caso, cobrindo 8 fêmeas por dia, pensando no ciclo estral da ovelha, a gente conseguiria usar mais ou menos um carneiro para 150 fêmeas, que é o que a gente observa em locais no mundo onde a ovinocultura é mais desenvolvida, como a Austrália e a Nova Zelândia. Mas isso ainda não é uma realidade aqui para o Brasil. Mas vamos combinar aqui que cada propriedade definirá junto com seu técnico a proporção de carneiro que precisa para cada fêmea, considerando todos os aspectos que citamos e mais os que acharem importante. Mas vamos pensar num exemplo hipotético, de uma propriedade que tenha 300 matrizes e usa um carneiro para cada 50 fêmeas. Portanto, precisa de 6 carneiros. E se um desses carneiros for infértil, ou seja, não consegue desenvolver a sua função reprodutiva? Bom, aí os outros vão ficar sobrecarregados. Isso pode resultar na diminuição do índice de prenhez, pode ainda aumentar o número de cios para que cada fêmea precise expressar para ser coberta, ou o produtor terá que aumentar o tempo da estação de monta, o que vai fazer com que os partos fiquem mais espaçados, ou ainda, um pior cenário, sobrecarregando um reprodutor a ponto de causar um problema. O pessoal do campo chama de pifar, o carneiro pifou, significa que ele parou de reproduzir, porque se desgastou muito, porque não foi preparado para esse desafio, enfim. É um dos piores cenários, porque daí vai refletir direto na nossa produção. Para evitar tudo isso, entra o exame andrológico, que é muito mais do que uma avaliação espermática do carneiro. Um exame andrológico precisa considerar tanto aspectos clínicos gerais, quanto as condições reprodutivas. Condições gerais de saúde, parâmetros vitais, histórico, dentição, morfologia, aprumo, casco, visão, capacidade de realizar a monta, libido, interesse. Ou seja, para realizar o exame andrológico, além do carneiro, a gente também precisa de fêmeas, para ter certeza que esse reprodutor tem libido, que procura a fêmea, que realiza a monta. E depois, a gente faz o exame do aparelho genital, testículo, bolsa escrotal, epidídimo, capacidade de expor o pênis, etc. E aí, depois de todos esses critérios, a gente vai olhar a qualidade espermática. A ideia aqui não é descrever ou ensinar a fazer um exame andrológico, até porque ele só pode ser feito por profissionais. Mas o importante é entender que o exame andrológico se fundamenta na avaliação de todos os fatores que contribuem para a função reprodutiva. Isso vai muito mais do que apenas órgãos genitais e o sêmen. Ao final do exame, ele indicará se o animal está apto, ou seja, em condições para exercer o que se espera dele, inapto, quando o animal não deve ser encaminhado para a reprodução, ou temporariamente inapto, para condições que possam ser tratadas. E aí, após o tratamento, vai ser refeito esse exame andrológico. Cada situação exigirá uma estratégia, uma tomada de decisão e uma organização. E quando fazer o exame andrológico, vai ser junto daqueles 90 dias que a gente comentou das compras do carneiro, preferencialmente antes de comprar os carneiros, porque assim, em caso de problema, algum animal com resultado negativo, dá para adquirir e repor ele.
O exame andrológico precisa ser feito sempre antes da estação de monta, sempre antes que a gente vai utilizar um carneiro, ou seja, anualmente, e sempre refeito em caso de venda desse animal. Da mesma forma que é preciso evoluir na seleção dos reprodutores, é preciso também avançar na questão dos exames andrológicos. Muitas propriedades não fazem, entendem como um gasto, e aí volta o cenário de usar mais reprodutores do que precisa. Como vai comprar muitos, não pode gastar tanto, compra aquele que é mais ou menos. Por outro lado, a cabanha acaba não podendo fazer uma seleção mais exigente, porque a procura não é por carneiros melhores, e sim por esses animais mais ou menos, que não eram nem para serem reprodutores. Então, é preciso uma evolução geral de todos os elos nesse aspecto. Bom, agora que falamos um pouco sobre os carneiros e um pouco sobre o andrológico, vamos tentar juntar tudo, porque também falamos de intensidade de seleção e precisamos falar sobre mérito genético e herdabilidade de característica. Intensidade de seleção é o nível, o filtro, o quanto se aperta a seleção desses animais. Vamos imaginar uma cabanha onde nascem 30 machos. Todos eles têm as características que a raça espera, todos eles teriam condições de reproduzir. Mas isso não quer dizer que todos devam se tornar carneiros. Isso se houver intensidade na seleção. Em boas cabanhas, os animais mais ou menos que a gente citou, ou seja, aqueles que não são realmente bons, não serão comercializados, não se tornarão carneiros, pelos filtros que precisam ser colocados. Sempre pergunte para o proprietário da cabanha quantos % dos animais aptos ele coloca em comercialização. Sobre herdabilidade, é preciso entender que há uma variação do quanto algumas características são transmissíveis, ou seja, o quanto a diferença de níveis produtivos de um rebanho é causado pela variabilidade genética. Temos características com alta herdabilidade, outras com menos e outras tantas que o meio importa muito mais do que os genes. Vamos ter um episódio só para falar sobre isso. E o valor genético é o que de fato passará para sua progênie. Aqui, para a gente ter acurácia, para a gente ter precisão, precisaríamos ter as DEPs, que são aquelas diferenças esperadas de progênie. Mas como já citamos, estas, na ovinocultura, ainda estão em ritmo e volume mais lento do que gostaríamos. Mas estamos evoluindo. O que precisamos ter claro é por que eu crio ovinos? Quais os objetivos que eu tenho como criador? De quais formas ganho dinheiro e me mantenho na atividade? Como estão meus índices? Como está meu rebanho hoje? E o que é importante eu manter e onde eu posso melhorar? Sempre levando em consideração, além do meu objetivo, a realidade da minha propriedade. Com estas respostas, os critérios para escolher o reprodutor serão muito mais facilmente respondidos. E podemos usar a reprodução para complementar ou aprimorar os critérios que entendemos faltar na nossa criação. Para alguns produtores, questões morfológicas, padrões raciais e premiações já serão suficientes. Para outros, além disso, irão querer carneiros com locais com boa origem, com intensidade de seleção, que terão plenas condições de se adaptarem ao meio, procurarem as fêmeas, deixarem bons descendentes e com mérito genético conhecido. Animais adaptados, desafiados, rústicos e prolíferos. Nos encontramos semana que vem para falarmos sobre score de condição corporal. Esse vai ser o tema do nosso 13º episódio. Até lá e seguimos por mais ovinos.